Dê um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh, oh, oh. Uou, vamos falar sobre o nosso bruxão favorito de todos os tempos, o nosso Geralt de Rivia, a.k.a. Henry Cavill, em The Witcher. Então, vem comigo. I will take the girl, protect her, and bring her back unharmed. Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse aqui é o Cine Tavão e eu sou o Tavão. Como é que vocês estão aí? Belezinha? Começaram bem o ano? Eu irei hoje falar aqui sobre The Witcher, a sua primeira temporada, né? Saiu na Netflix aí em dezembro. The Witcher segue a saga, né, do bruxo Geralt de Rivia, mas ele também segue a jornada de Yennefer e de Cirilla. Acho que o mais interessante é como a jornada deles se completam, né? Se complementam uma na outra conforme a temporada prossegue. Essa temporada, aliás, ela é baseada nos dois primeiros livros de The Witcher. Os dois primeiros livros, eles são um apanhado de contos. O autor, Andrzej Sapkowski, acho que ainda estava praticando e tal, estava tentando entender a própria escrita, entender até que ponto ele queria chegar na história. Então, essa primeira temporada, ela tem uma narrativa um tanto episódica. Não que vá mudar muita coisa nas próximas temporadas que seguem os outros livros. Porque o tom, no geral, de The Witcher não é acompanhar uma saga. Você não acompanha uma saga a lá Senhor dos Anéis, Vamos Destruir o Anel, ou A Chegada dos Caminhantes Brancos, né, do Game of Thrones. Aqui é um contexto mais pessoal. Ele acompanha a vida dessas pessoas. Claro, compreendendo dentro de um cenário e tal, romances seguintes, né, onde fica mais com uma narrativa mais comum, né, mais prática, né, você acompanha a vida deles, só que durante uma revolta, durante uma guerra. Já aqui no começo não, aqui no começo são idas e vindas deles, cada narrativa se passa em um tempo diferente. Você tem a parte da Yennefer, que começa lá no passado, depois dá um salto pro presente, né, que é a narrativa do Geralt. E aí você tem também os arcos, né, da Cirilla, que ocorrem mais à frente do tempo. E o grande tema principal da temporada, né, é o famigerado e tão aguardado encontro Geralt e Cirilla. Eles estão destinados a se encontrarem. Mesmo que o Geralt odeie destino, odeie qualquer coisa relacionada a isso, eles estão destinados a se encontrarem em algum momento. Cria um pouco um fio condutor na série. Você segue as frustrações, a evolução deles, a forma como eles lidam com muitos problemas, né? Porque o Geralt, ele não é aceito pela sociedade, ele é um bruxo. Ele é visto como um monstro, mas ele consegue andar entre os homens. E esse universo todo é uma coisa bem complexa que eles ainda estão lapidando. Porque os humanos meio que segregaram os elfos, roubaram a magia deles, se apossaram da magia e massacraram eles. Porque é um ponto de vista, vamos dizer assim, realista sobre uma narrativa de cavalaria de alta fantasia. Meio que uma referência, né, a colonialismo, né? Todo mundo sabe que exércitos, exploradores sempre chegam lá, pegam o que querem e massacram o povoado. Por que seria diferente com elfos? E eu acho isso muito interessante, muito bem colocado ali. Eles fazem essas questões xenofóbicas, de tensões sociais, política, mas é diferente do Game of Thrones. Game of Thrones era muita visão da nobreza, é muita visão quem está ali circulando dos castelos. Aqui é como se fosse a visão, é um sujeito que é de fora, ele é um sujeito marginalizado, mas ele consegue fazer esses contatos porque o trabalho dele é matar monstros. Então ele está sempre fazendo esses contatos com os reis e tudo mais, feiticeiros. Então ele traz uma perspectiva diferente sobre essas questões. E ele é um cara que não acredita em mal menor. Isso é uma coisa muito legal na série. Para ele, mal é mal, seja o que for. Por isso que, em vários momentos, ele sempre tenta ajudar todo mundo. Ele quer que todos estejam bem, de certa forma. Ele tenta sempre apaziguar. Isso acaba gerando desastres catastróficos que vai tudo nas costas dele. Porque no final, ele que se ferra. A temporada não traz muitas informações ainda sobre quem é Geralt. Nós sabemos sobre o passado da Cirilla e de toda a família dela e do porquê a família dela foi massacrada na invasão épica, por sinal. Nós sabemos sobre o porquê da Yennefer ser tão desconfiada, ser tão alheia a muitas coisas. Isso tudo vem de seu passado, da forma como ela foi maltratada, mas que ainda reside um coração bom e que quer fazer o bem, né, por outros. E você tem ali o Geralt, né, que é um personagem, ele é extremamente silencioso. Então o que eles fazem? Para contornar isso, ele sempre está lidando com algum personagem que fala muito, principalmente o Bard, que aliás, meu personagem favorito, um dos melhores personagens da cultura pop, Jaskier, tá comigo.
Tem alguns pontos, eu acho legal essa forma das linhas do tempo, como elas prosseguem, porque não é um episódio fechado só sobre Yennefer, ou só sobre a Cirilla, ou só sobre Geralt. É tudo ao mesmo tempo. No começo fica confuso. A partir do segundo ou terceiro episódio, você começa a sacar algumas referências aqui e ali, você vê assim, então isso encaixa aqui, que encaixa aqui. Mas no início você fica meio perdido, mas eu acho isso legal. É muito mais legal assim do que, vamos dizer assim, mostrar ali, sei lá o que, depois de 20 anos. Que é uma coisa sistemática e um pouco burra, eu acho, né? Nós estamos lidando com audiovisual. É série. É série cinematográfica. Por favor, vamos começar a usar um pouco de narrativas, né? Fazer o público entender através de como você conta a história. E eu acho que funciona muito bem nesse quesito. Você vai assistindo a série, você vai compreendendo onde aquilo se encaixa no quê, você vai entendendo o panorama geral de toda a situação. Sobre a ação tá espetacular. Plano de sequências, tirar o fôlego, Henry Cavill não tem dublês, ou seja, é ele ali metendo espadada na cabeça de todo mundo. Os monstros ficaram muito legais. E é muito legal como eles conseguem equilibrar a mitologia, drama e ação, e com toques de humor na medida certa em todos os episódios. Sim, tem esse contexto de idas e vindas, e contos, e às vezes pode soar um pouco episódico aqui e ali, mas eles estão aproveitando da mitologia e do seu próprio universo nessa abordagem episódica. Então não é algo ruim, não é algo feito ali só para encher linguiça, a la Supernatural, ou em algumas temporadas de Arquivo X. Aqui tem um contexto e tem um cuidado muito diferente. E o elenco é muito bom, é muito bom. Anya Chalotra, ela destrói como Yennefer. Que mulher incrível. É um personagem que tem uma presença impactante, é interessante, é profunda, é carismática. E o mesmo dá pra ser dito ali da Freya Allan, que faz a Cirilla. Puta que pariu. Eu fiquei hipnotizado por aquela garota boa parte da temporada, eu querendo entender o que era tudo aquilo que estava ocorrendo ao redor dela. O Jaskier também é muito bom. Temos alguns vilões muito interessantes também. E, logicamente, como faz diferença Henry Cavill ser bem dirigido? Puta que pariu, faz uma diferença do caralho. Por quê? Aqui nós temos uma boa direção trabalhando ele e trazendo o melhor da atuação de cada um deles. E é assim que ele consegue criar um personagem que não tem expressões, porque é uma natureza, né? O próprio Bruce e tal, não tem expressões. Apesar que ele meio que sente, sim, ele tem sentimentos, só que eles estão ocultos pelas limitações que as mutações causaram nele. Essa voz gutural, essa forma dele de querer se expressar, mas não expressa, mas ao mesmo tempo ele tá de certa forma se expressando. Caralho, isso deve ser um pesadelo pro ator. Eu achei que ele manda bem demais. O porte dele andando é diferente, o jeito dele olhar, dele se apoiar na parede, nas cadeiras, assim. É um trabalho muito bem feito. Parabéns, Cavill. Te adoro, cara. Você é fera. Acho que se a série tem algum problema é que alguns arcos são resolvidos de forma super rápida. Talvez eu gostaria de ver um pouco mais da Yennefer se transformando até a transformação. Talvez um episódio a mais. Mas eu entendo. Isso é um defeito do próprio livro, né? Então eles seguiram tão fiéis, que até mantiveram alguns defeitos. Talvez justificado, né? O final da temporada me deixou bem empolgado, porque toda a trama vai se fechando e vai se conectando. E no meio de uma completa desgraça total, ele traz uma chama, uma fagulha de esperança ali no final, que eu fiquei assim, porra, preciso ver a próxima temporada agora, Netflix. Traga na minha mesa agora. Mas aí eu te lembrei que só vai trazer em 2021. Porque essas séries são caras demais. E aí vão demorar 2 anos pra produzir outra temporada. Ficando ótimo? Por mim, tudo bem. Esperemos então a próxima temporada com Get Out. Eu quero ver como é que isso vai ser desenvolvido. Eu acho que é realmente sobre a vida das pessoas, mas é muito interessante acompanhar essas pessoas. Maravilha. Adorei essa temporada, praticamente impecável. Um pequeno deslize aqui e ali, mas que, tipo, no saldo geral não faz tanta diferença assim, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá seu like aí. Se não gostou, dá seu dislike. Faça o que quiser, a vida é sua, o problema é seu. Então é isso. Que a força esteja com vocês. E até mais. Dê um trocado pro seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, oh, oh, oh. Dê um trocado pro seu